Obviamente, acho que todos nós concordamos aqui, é que o sexo fora do casamento é pecado. Então, eu preciso entrar nessa questão. Que a gente concordou nisso aí. É isso aí. Isso com certeza nós concordamos. Tem militantes LGBT que não concordam com isso, que acham que o sexo é fluido e pode ir acontecer onde o instinto mandar, né? Então, a gente entende que não é assim. O sexo tem que acontecer dentro do casamento para estar dentro da vontade de Deus, agradar a Deus e ser compatível com a vida de um discípulo de Jesus Cristo. É essa a questão. Então a questão que fica para mim é a definição do termo. É certo que não existem tantos textos no Antigo e no Novo Testamento que vão dizer de maneira negativa explicitamente sobre a questão da homossexualidade, da prática homossexual. Como o pastor César mencionou aqui a questão da ceia, uma escassez ou uma suposta escassez de textos não é suficiente para a gente destruir o argumento. Pelo contrário, um texto sobre a ceia é suficiente para a gente praticar a ordenança ao longo de 2000 anos. Mas a questão é a seguinte: apesar de haver poucos textos no Antigo e no Novo Testamento que se referem a esse assunto da homossexualidade especificamente, o que a gente encontra no Antigo e no Novo Testamento é um padrão de casamento ou de relação sexual chamado heteronormativo, como se dizem por aí, né? Então a gente percebe isso no Antigo e no Novo Testamento, um padrão de uma relação entre um homem e uma mulher, uma relação monogâmica, uma relação heterossexual, uma relação permanente ou indissolúvel. Você mencionou o divórcio agora há pouco, né? A gente teria problema com o divórcio, o recasamento. Então, uma relação indissolúvel e dentro da comunidade da fé. Não pode ser uma relação interreligiosa. Então, é mais ou menos assim que a Bíblia apresenta isso de maneira onipresente no Antigo e no Novo. Então, se a gente tivesse que definir casamento do ponto de vista bíblico, do ponto de vista cristão, o que é o casamento? Essa instituição que é exclusiva aí para quem quer desfrutar de sua sexualidade. O casamento, dentro do contexto bíblico, né, liga duas pessoas. Se a gente for usar um padrão, se Adão e Eva for o padrão, então a gente vai ter que desconsiderar, inclusive, muitos casais heterossexuais, porque destoam desse padrão. Eu não sei se Adão e Eva eram loiros, se eles eram pretos, eu não sei se eles eram albinos, eu não sei quem eles eram. Então, tudo que destoe do conceito, do padrão de Adão e Eva, então seria fora do padrão que a gente considera como aprovado por Deus. Se a gente estiver falando, então, de um homem e de uma mulher, onde o homem ou a mulher são estéril, porque Deus mandou eles crescerem e multiplicarem, então eu também estou saindo de dentro de um conceito de padrão. E também não seria aceitável. Então, como duas mulheres casadas, né, que graças a Deus nos deu esse privilégio, depois de muito lutar, né? Em 2013 saiu a lei que possibilita o nosso casamento. A gente concorda que o casamento ele acontece a partir do momento em que duas pessoas se amam, se respeitam e estão dispostas a viver uma vida monogâmica, né? Na fidelidade, na lealdade e dentro do conceito de fé das Sagradas Escrituras. Então, para mim, para Rosânia, o que nós ensinamos na nossa comunidade, que inclusive o sexo é permitido por Deus, sim, abençoado por Ele dentro da instituição do casamento, é o mesmo ensinamento que a gente aprendeu na Assembleia de Deus, né? A única coisa que destoa é a questão de aceitar-se os homossexuais, toda a comunidade LGBTQIA+, e o mais que tiver aí, que a citação, né, do casamento, e ele também fala ali dos eunucos, né? Então eu acredito muito, sim, que a palavra eunuco está se associando àqueles que destoam do que é comum, ou seja, aquilo que seria diferente. Pastor César, como que se define casamento do ponto de vista cristão, do ponto de vista bíblico? Do jeito que a Bíblia fala. Quando ela diz que eu não sei se o Adão e a Eva eram tipo loiros, não sei o que lá, tal, ou morenos, não sei o que, e se um loiro, se ele é loiro, ela é morena, não sei o que. Então, obviamente, né, os biotipos não importam. Eu não saber como era o Adão e a Eva não me dá direito de duvidar que é um homem e uma mulher. Entende? Não dá para fazer teologia, Lana, no silêncio das Escrituras, no que a Bíblia não diz. Então, por exemplo, lá em Romanos capítulo 1, que você que citou primeiro, diz assim, no versículo 18:
Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Não tem nada a ver com paganismo. Deus está falando para toda a humanidade. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram o seu coração e insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança à imagem do homem corruptível. Essa imagem é o que, pastor? Eu vou concluir o texto. Mudaram a imagem do Deus... do Deus incorruptível, em semelhança à imagem do homem corruptível. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações e à imundícia, para desonrarem em seus corpos entre si. Porque mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha no seu erro. Ele não está falando de nenhum tipo de religião pagã. Ele está dizendo o seguinte: você tirou a glória de Deus e preferiu a glória sua. Ao invés da imagem de Deus que Deus fez, você preferiu buscar os seus próprios deleites. O texto é o texto, entendeu? Então, não tem essa história de que isso aí é um culto pagão e tal. Infelizmente, Deus, ele não aprova o relacionamento entre homem com homem, mulher com mulher. Quando eu digo infelizmente, porque eu sei que essa é a luta de muita gente. E eu entendo que é uma luta grande. Mas a nossa natureza é caída. Então, o nosso coração, Jesus Cristo disse, lá em Mateus, que no nosso coração está cheio de adultério, de mentira, de engodo, de assassinato e tudo mais. Então, eu não posso dar vazão à minha natureza e dizer assim, porque essa é a porta, Lana, essa é a porta que, se a igreja entender do jeito que você está querendo que a igreja entenda, vai abrir a porta para um monte de outras coisas que todo mundo vai ter que achar natural, e essa é a porta para... Eu não estou te acusando, por favor, estou dizendo que isso pode ser a porta lá na frente para relações sexuais, inclusive com crianças. Por quê? Porque eu senti. Eu sinto, é honesto o meu sentimento, e eu não quero discutir o sentimento. A questão é que a Bíblia condena a prática. Se a Bíblia condena a prática, tem duas saídas. Ou você se atém ao que a Bíblia diz, ou você abandona.